Pessoal, imagine uma situação, uma cidade grande. Essa da imagem aqui, São Paulo. Num dia chuvoso, a energia falta. É um caos. Isso daí é o caos. Quem já passou por lá ou por outra grande cidade, que no final da tarde a energia falta, a gente encontra isso. Isso aí, congestionamento, acidentes, horário de retorno para casa depois de um dia de trabalho, de 4, 5, 6 horas para você conseguir chegar no seu lar. São Paulo sofre constantemente, né, com apagões. A gente está vendo muito isso ultimamente na mídia. Mas é um privilégio da cidade de São Paulo? Não. Isso acontece em vários lugares. Podemos falar das grandes cidades, até as pequenas cidades, onde tem aquela produção, aquele aviário de frango, num ponto final de rede. Isso pode acontecer. Né? Falamos muito aqui, o Paraná consegue e trabalha muito bem a parte de geração de energia. Mas isso não quer dizer que em algum momento do seu dia a energia não falte lá na ponta. Semáforos desligados resultam num trânsito parado, aumento de acidentes, prejuízo para a economia. Pesquisas mostram que um apagão semafórico pode gerar quilômetros de congestionamento e atraso no transporte público e também no transporte emergencial. A questão dessa frase não é se faltar energia. A pergunta é, e quando faltar energia? Então aqui a gente tem que pensar um pouquinho diferente. A questão é se estamos preparados, se existem soluções dentro das cidades que garantam a continuidade dos serviços essenciais. E foi aí que surgiu esse case que eu vou dividir com vocês agora. Recentemente, a cidade de São Paulo, junto com a PPP, que cuida da parte de iluminação, e ao CET, demandou que a gente resolvesse um problema de falta de energia nos cruzamentos. Qual era o cenário, né? A energia cai, mas eles queriam que os semáforos, inicialmente os semáforos, continuassem funcionando. Queriam um trânsito fluindo, queriam segurança, queriam que nós fizéssemos ou ajudássemos São Paulo a melhorar o trânsito? Não, a não deixar que ele piorasse em momentos de caos. Essa demanda que nos passaram, então, de volta pelo CET e junto à PPP que cuida da iluminação, era para resolver exatamente o problema de falta de energia e que nós precisávamos entregar ou garantir uma tecnologia que fosse projetada para autonomia em semáforos em caso de falta de energia, mas que fosse um sistema compacto, resistente às variações climáticas e de fácil instalação, que permitisse aos semáforos que eles ficassem funcionando, operando, por até mesmo 8 horas, sem energia de rede. Inicialmente, pessoal, parece uma coisa muito simples. Né? A NHS é uma empresa que inicialmente começou trabalhando no breaks. Então a gente pensa, nossa, é só pegar um no-break, aquele mesmo que a gente coloca, né, na TI, embaixo da nossa mesa de trabalho, da estação de trabalho, aquele que tem num PDV de supermercado, e você coloca esse perto de um semáforo, de um cruzamento e acha, não, está tudo resolvido. Agora eu vou ter energia. Não é nada disso. Isso é similar, mas aqui necessita de um equipamento que ele consiga ficar a 50, 60 graus. No Nordeste, né, a temperatura muitas vezes dentro de uma caixa, como aquela ali, chega facilmente a 70, 75 graus. Então, qual a tecnologia, primeiro, de baterias, que você consiga instalar, né, um equipamento desse e que ela trabalhe com essa temperatura? Mas mais do que isso, eu acho que as cidades, cada vez mais, elas procuram não ter só um equipamento que garanta a falta de energia, mas elas querem trabalhar a energia, elas querem entender, trocar dados. Na verdade, a demanda inicial foi também como que a gente conseguiria passar informações para quem faz a gestão do trânsito, de quanto tempo ainda nós temos de bateria, né? Pense, caos, uma região de uma cidade sem luz, quais são os cruzamentos que vão parar de funcionar antes, daqui quanto tempo? Conversando junto, né, com a concessionária, será que
aonde que a gente vai priorizar, qual cruzamento nós temos que priorizar. Conseguimos, né, trabalhar melhor com os recursos que tem, as cidades pensam nisso. Então, o desejo foi esse, como montar um equipamento que segurasse energia, tivesse energia firme por algum tempo e passasse muitas informações para que você conseguisse fazer a gestão de uma crise de falta de energia nos cruzamentos. Ao invés, né, de esperar a resolução desse problema, nós fomos atrás, conversar com outras cidades, e não só com o CIT de São Paulo, e entender um pouquinho dessa dificuldade pelo país todo. Hoje, já temos mais de 2.500 cruzamentos que trabalham com essa tecnologia. E parece que é simples, 2.500 cruzamentos no Brasil não é nada. Mas, por uma falta até de comunicação, falamos muito hoje aqui de comunicação, né? Existe uma solução relativamente barata, perto, né, das soluções que muitas vezes as prefeituras buscam infinitamente mais em conta, e que consiga trazer uma gestão diferente para o dia a dia numa cidade. E quais foram os impactos, né, e resultados de uma ação como essa? Vamos lá. A melhoria do fluxo de veículos é muito mais fácil você, né, trabalhar já um apagão, onde está falando de várias residências, o comércio parado, se o trânsito fluir. Eu acho que isso já ajuda bastante. Outro problema, né, que dá para ser resolvido, hoje em cidades cada vez mais conectadas, vimos o secretário falando em muralha digital, né, reconhecimento facial, IA, falamos muito de IA aqui. Hoje o trânsito, né, vários fornecedores de tecnologia de cruzamentos, eles já conseguem colocar inteligência artificial no trânsito, aonde eles vão contando, né, não é o nosso mercado, mas trabalhamos muito com esses agentes, aonde eles conseguem fazer uma contagem de trânsito, enfim, esse semáforo ou aquele cruzamento tem que ficar aberto mais, né, por X tempo, para que não tenha filas, para que o trânsito flua melhor. Num cruzamento hoje em dia você fala de radares, você fala de câmeras, você fala de muralha digital em muitas cidades, mas isso só funciona se tiver a continuidade de energia. Então, uma solução relativamente simples pode trazer uma melhoria significativa para o dia a dia das cidades. Eficiência para serviços essenciais. A falta de energia pode ser que aconteça não só por uma árvore que caiu e derrubou uma fiação, mas pode ser um acidente. Pode ter, né, a gente precisar que toda a parte de atendimento essencial consiga chegar de um lado ou outro da cidade. E para isso acontecer, o trânsito tem que fluir. Pensar também, né, um custo-benefício. Hoje em dia, nós temos que usar, né, os nossos recursos da melhor forma possível. Então, você ter hoje parte, né, a gente pegando como exemplo, se você pegar, passando Florianópolis, a gente vê alguns cruzamentos que são na BR, na 101 ali. Quando falta energia ali, né, quem tem que fazer, ou quem tem que cuidar do trânsito é PRF. Não é só um agente de trânsito da cidade de Florianópolis ou da cidade próxima, é a própria PRF. Então, isso aí a gente está usando um recurso de uma maneira, né, de uma maneira desnecessária, não precisaria estar fazendo isso. Mas com esse case, né, com o primeiro case de trabalhar junto ao desejo de uma cidade, a um problema de uma cidade, nós pensamos e fomos um pouco além. Aqui mesmo, em Curitiba, nossa fábrica fica próxima à cidade, na cidade industrial de Curitiba. Por algumas dezenas de vezes, os telefones começavam a tocar. A gente sentia muito isso na área de produção. Temos por volta hoje de 350, 400 colaboradores na produção. Boa parte disso, mulheres. E assim, era uma situação corriqueira. O telefone começava a tocar das nossas colaboradoras no meio da tarde, final da manhã, onde a creche informava que estava sem luz. Então as colaboradoras saíam da empresa, iam até a creche, pegar seus filhos, para ficar aquele final de dia, aquele final de tarde, com os filhos. E vinha uma demanda, né, vinha uma pergunta do nosso próprio time, falando, poxa, mas a NHS ajuda, né, muitas empresas, ajuda muitas cidades com soluções para a falta de energia. Não dá para a gente pensar numa coisa que ajude, né, em soluções bem mais simples, como um serviço essencial não parar, e não só o trânsito não parar. Diante disso,
trabalhamos um no-break, nada mais é que um no-break, junto com placas solares. Qual a diferença? Hoje se fala bastante, energia limpa, cidades buscando, né, até uma redução nas contas de energia, mas trabalhar com grandes usinas solares vai fazer uma geração de energia limpa. Mas isso não garante que a energia esteja lá na ponta quando você precisa. Porque o mesmo caos que pode acontecer no trânsito com a falta de energia por um acidente, enfim, por algum problema com a concessionária, isso pode acontecer em qualquer lugar que tenha um atendimento ao público. Então, junto a isso, nós montamos um produto que trabalha assim, que gera sua energia junto com placas solares, mas que armazena isso em bancos de baterias e que, se a concessionária faltar, né, o ambiente, essa creche, ela não para de funcionar. Se isso funciona para uma creche, por que não para uma unidade de saúde? Por que não trabalhar isso daí, né, em toda a parte que tem atendimento à população? Se as cidades hoje elas procuram, né, trabalhar de forma mais inteligente, nós precisamos pensar além da energia elétrica. O trânsito ele não pode parar, isso traz muita consequência, mas o posto de saúde também não pode parar, as creches também não podem parar. Na verdade, hoje quase nada, né, nós não aceitamos alguma coisa parar por falta de energia, e o bom é que isso tem solução. Uma das perguntas mais frequentes que nós respondemos lá na empresa é se nós estamos prontos para expandir com soluções como essa para todo o Brasil. E a resposta, né, que mais damos é que sim, estamos prontos, mas nós vamos expandir juntos. Chegou a hora de levar esses projetos para novas cidades e novos estados. Então, a NHS, frente a isso, está trabalhando ultimamente com várias demandas que vêm, né, um pouco da pauta na próxima parte do nosso encontro aqui, mas trabalhando junto com PPPs, trabalhando junto com as cidades, buscando soluções para trabalhar, né, para resolver esse problema de falta de energia na ponta, lá onde tem o atendimento ao público. É isso, pessoal. Obrigado.